Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao conteúdo de meio atmosférico, a aula de hoje nós vamos ver a respeito dos desequilíbrios ambientais ocasionados no meio atmosférico, em virtude da poluição, contaminação, e as ações antrópicas, principalmente, que são as ações realizadas pelo homem no ambiente. Então, nós vamos englobar nessa aula o efeito estufa, os problemas relacionados a buraco na camada de ozônio e a chuva ácida. O efeito estufa ele é um conceito aí relacionado ao aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta, que vai trazer algumas consequências para todos os seres vivos, principalmente, inclusive para os vegetais. O buraco na camada de ozônio está relacionado à incidência de raios ultravioleta, o que pode causar danos no material genético das células dos seres vivos e, por consequência, evoluir esses danos para possíveis câncer ou situações de mutações genéticas. E, por fim, a chuva ácida, que é a acidificação da chuva. E aí, quando ocorre a pluviosidade, acaba ocorrendo a dispersão de uma chuva com pH abaixo de 5,5, trazendo sérias consequências tanto para os seres vivos, quanto para o solo, para os micro-organismos, para os demais, os vegetais, e até mesmo para os corpos d'água, porque acidificando vai consequentemente dar problemas a nível de oxigenação, do pH, matando os seres vivos do ambiente aquático. Então, a poluição do ar, o efeito estufa, que é o primeiro que nós vamos estudar, nós temos 3 tipos de raios ultravioletas, certo? E aí tem o UVA, que tem um comprimento de onda específico de 320 a 400 nanômetros, o UVB de 380 a 320 e o UVC, que é acima de 280 nanômetros. O maior problema a nível agrícola, agrônomo, está no UVB, porque os raios nessa intensidade acabam causando danos na plantação, porque vai interferir lá no material genético das proteínas, de processos principalmente fotossintéticos. Então, a grande incidência dos UVB sobre a superfície terrestre acaba trazendo sérios problemas, principalmente relacionado aí à modificação do material genético presente nas células. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno normal do ponto de vista histórico. Ele sempre existiu e ele deve existir. Parece estranho eu falar isso na aula, mas se não fosse o efeito estufa, as temperaturas do planeta seriam negativas, seria um frio intenso. Então, para manter uma temperatura mediana, próxima aos 15 graus Celsius, considerada aí uma temperatura ambiente favorável para o desenvolvimento dos seres vivos, é necessário que ocorra o efeito estufa. No entanto, o que tem acontecido nas últimas décadas é que a emissão descontrolada, a maximização da liberação de gases de efeito estufa, como metano, dióxido de carbono, por exemplo, intensificaram esse fenômeno, ocasionando o aquecimento global. Tratando-se de gases de efeito estufa, nós temos aqui o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e os clorofluorcarbonetos, que é com a sigla CFC. Se nós observarmos no gráfico aqui ao lado, o dióxido de carbono é o gás, é o vilão em maior quantidade na atmosfera. De todos os gases causadores de efeito estufa, o dióxido de carbono é o que está em maior quantidade, seguindo aqui do metano, certo? E aqui em azul, metano. Esses dois são os dois principais vilões. Embora eu tenha menos metano que dióxido de carbono, nós temos que fazer uma consideração. Uma molécula de metano é 20 vezes mais poluidora que uma de dióxido de carbono. Então, acaba tornando-se aí um agravante independente da quantidade que ele esteja presente, certo? A elevação da temperatura da atmosfera se dá porque esses gases acabam se acumulando na troposfera, formando uma camada que impede a refração, o reflexo dos raios ultravioletas que chegam aqui na superfície terrestre,
né? E acabam sendo refletidos para o espaço. Ao invés de ter total reflexão, acaba sendo armazenado esses raios e acaba tendo aqui um aquecimento do espaço da troposfera. Então, nós temos aqui, nesse esquema, demonstrando como que ocorre o efeito estufa. Então, a radiação solar, contendo os raios ultravioletas, incide sobre a superfície terrestre. Parte dela já é refletida pelas nuvens de volta para a atmosfera, né? E parte dela é absorvida pela superfície terrestre, pelo solo, pelo mar, pelas geleiras, pelos elementos abióticos que fazem parte da troposfera. Mas uma parte acaba sendo irradiada. O que acontece é que o infravermelho, que é o que realmente aquece a superfície, acaba ficando aprisionado aqui na troposfera, que é a camada da atmosfera onde nós vivemos, devido ao acúmulo do dióxido de carbono e metano. Aqui no exemplo nós temos o dióxido de carbono, porque ele é o que está em maior quantidade. Esse infravermelho fica aqui aprisionado, aumentando a temperatura global, ocasionando, portanto, o aquecimento global, certo? Então, quais são as consequências do efeito estufa? Elevação da temperatura média na superfície da Terra, mudanças climáticas que alternam os regimes de chuva, porque eu vou ter aí os fenômenos de bolhas de calor, vou ter aí a temperatura alta, o aquecimento, o que impede a chegada de frentes frias para condensação do vapor d'água e, consequentemente, pluviosidade. Elevação dos níveis dos mares de 20 a 165 centímetros, que é uma estimativa, né, que a literatura traz. A gente consegue quase que não acreditar nisso, porque a gente não observa essa elevação de forma constante e prática, mas isso está ocorrendo, observa-se principalmente no litoral de Santa Catarina a respeito desse assunto. E o controle do efeito estufa está relacionado principalmente a atitudes que têm sido tentado implantar em todo o mundo, principalmente através do protocolo de Kyoto, que é um dos maiores pactos, a gente estudou na introdução à educação ambiental, relacionados com as ações que os países devem fazer para minimizar a emissão de gases de efeito estufa, tentando diminuir ou erradicar o processo de aquecimento global. E esse protocolo de Kyoto, eu não vou me aprofundar, porque até é conteúdo para as próximas aulas, ele foi implantado, né? Foi colocado aí como uma aliança dos países desenvolvidos para minimizar aí até 5,2% da emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, até 2012. Não foi atingido as metas e foi colocado um novo período para que tentasse colocar o mesmo em prática. Como eu falei anteriormente, nós vamos tratar do protocolo de Kyoto futuramente, nas próximas aulas. Então, qual que é o principal controle? Fontes de alternativas de energias renováveis, transporte coletivo menos impactante, controle da emissão de poluentes nas indústrias. Tudo isso está relacionado principalmente à utilização de combustíveis fósseis, que podem ocasionar aí o acúmulo e a liberação de grande parte dos poluentes primários que a gente viu na primeira videoaula sobre meio atmosférico, que se acumula na atmosfera e acaba provocando aí o efeito estufa e, por consequência, o aquecimento global. Segundo problema ambiental relacionado à camada de ozônio. A camada de ozônio, o O3, que é 3 moléculas de oxigênio, ela está presente naturalmente aí na atmosfera. A camada de ozônio se formou antigamente, lá nos primórdios, quando deu origem aí ao planeta Terra, e hoje a função dela é filtrar, bloqueando as radiações solares, principalmente a radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC. Todas essas radiações, elas acabam incidindo sobre os seres vivos e modificando o material genético, podendo ocorrer mutação e ocasionando principalmente câncer de pele.
É só no ser humano e nos animais que isso pode acontecer? Não. Os raios ultravioletas acabam incidindo e dando problema, como eu falei anteriormente, até mesmo nas proteínas que formam as células vegetais, como, por exemplo, proteínas do aparato sintético, fotossintético. Então, quais são os problemas relacionados ao buraco na camada de ozônio? Os CFCs, clorofluorcarbonos, que são produzidos principalmente na indústria de ar-condicionado, refrigeração, aerosóis, equipamentos eletrônicos, polímeros oriundos do plástico, eles são eliminados no processo industrial. Esses CFCs, eles vão se combinar com o ozônio, destruindo. De que forma? Então, aqui eu tenho, né, o avanço do buraco da camada de ozônio. Observe aqui que essa mancha azul é justamente esse avanço que está ocorrendo, né? Então, o ozônio está se destruindo, principalmente aí na Antártica, né? Que é a região de geleiras, o que acaba combinando com o derretimento desse gelo. Então, aqui, ó, o CFC, né? Ele é uma união do clorofluorcarbono, e o vilão desse trio é o cloro, porque o cloro desprende-se da molécula na atmosfera, e como ele é eletronegativo, ele acaba se unindo com o oxigênio do ozônio. Então, o ozônio tem 3 moléculas de oxigênio e o cloro rouba uma dessas moléculas, fazendo que ao invés de O3 passe a ficar O2. Então, aqui, ó, o cloro une-se com um oxigênio, formando o óxido de cloro e apenas o O2. O O2 não é ozônio. 2 moléculas de oxigênio, que são essas 2 bolinhas rosas, não é ozônio, e sim o elemento gás oxigênio puro. Eventualmente, isso daqui é algo cíclico, porque esse oxigênio ele pode se soltar do cloro e voltar a se unir ao O2 e reconstituir a camada de ozônio. Aonde que está o problema, então, professor? Que aonde ocorre a destruição, onde ocorre o roubo do oxigênio do ozônio, não volta a se formar lá nesse mesmo lugar. Então, acaba provocando a formação do buraco sem a reconstituição do mesmo que isso aqui seja algo que cíclico. Então, o cloro é o vilão do CFC, provocando aí o buraco na camada de ozônio. Quais são os problemas do buraco na camada de ozônio? Aumenta a incidência de câncer, reduz a reprodução e o crescimento das espécies vegetais e altera a produção agrícola. Por quê? Porque os raios ultravioletas, vou falar isso pela terceira vez, acabam modificando todo o processo de material genético que forma os seres vivos, principalmente as plantas, que não têm mecanismo de vegetação para esse fenômeno. No nosso caso, nós usamos filtro solar, nos abrigamos, não estamos expostos diretamente ao sol por tempo integral, o que, por consequência, acaba dando aí certos prejuízos específicos, principalmente para os vegetais, para as plantações. E, por fim, a chuva ácida. A chuva, ela é ligeiramente ácida. O pH da chuva normal, ela é de 5,6. Só que essa acidez, ela não traz danos para a vegetação, para os corpos d'água, para os seres vivos, nem para o solo. O problema é quando se intensifica essa acidificação, certo? Então, quais que serão os vilões da chuva ácida? O óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, principalmente o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são oriundos do processo industrial, combinam-se com o vapor de água e formam ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, o que acaba intensificando a acidificação da chuva. Quando a chuva cai, acaba formando o quê? Acaba dando esse prejuízo, tanto para as plantas, para os animais, para as edificações e para o próprio solo. Então, aqui, ó, naturalmente, devido à presença do dióxido de carbono, certo, na atmosfera, ele se combina com a água, formando aqui o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele torna a chuva levemente ácida. Mas com o processo industrial, a queima de combustível fóssil, os problemas relacionados à industrialização, o enxofre, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio acabam se ligando ao oxigênio,
certo? Ou ao vapor de água, e aí acaba formando ácido nítrico ou ácido sulfúrico, que é a chuva ácida em si. Quando elas incidem sobre a superfície, trazem danos, destruição da vegetação, por exemplo, destruição de estruturas em gerais. Olha aqui, essa daqui são as obras de Aleijadinho, que foram danificadas ao longo do tempo pela presença da chuva ácida. Então, as edificações, as plantações, Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva ácida no Paraná. Sobre a soja, por exemplo, observa-se que, ao cair sobre o tecido foliar ou no pedúnculo da vagem, acaba ocorrendo a queda do legume, né? Da vagem aí da soja, ou como de qualquer outra cultura, culminando assim com problemas na produtividade, ocasionando danos na agricultura. Observem aqui, por exemplo, folhas que foram danificadas pela presença de chuva ácida. Aqui não é algo natural, foi um experimento realizado, onde os alfaces estavam crescidos, né, desenvolvidos, e na sequência foram regados com chuva ácida, com água de pH ácido, mostrando aqui que acaba com a destruição da vegetação. A chuva ácida é comum no Paraná. Existe um monitoramento muito grande, principalmente nas grandes metrópoles. E isso acaba ocasionando danos para a agricultura, porque eu acabo danificando o tecido vegetal, tem um menor poder fotossintético, então vai ter problema no desenvolvimento e, consequentemente, na produtividade vegetal. Então, os 3 problemas ambientais relacionados ao meio atmosférico, que é o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e a chuva ácida, por mais que sejam problemas generalizados da poluição do ar, eles sempre têm algo associado com o meio agrícola. E por isso que nós temos que tentar utilizar ações, mecanismo que busquem minimizar os danos que esses problemas globais atmosféricos ocasionam, principalmente na área agrícola.